Pessoal, estamos aí para nossa última aulinha sobre membrana plasmática, mais precisamente sobre especializações na membrana plasmática, tá certo? Então eu vou colocar aqui para vocês o slide, tá certo? Então a gente já começa comentando sobre essas características, né? Observa que a membrana plasmática ela se apresenta para a gente com uma série de especificidades, né? Eu coloquei algumas aí para vocês: permeabilidade seletiva. Dentre essas a gente já viu logo no início das nossas aulas sobre membrana, sobre citologia, tá? São delgadas, apresentam dinamismo, natureza elástica e apresentam baixa tensão superficial, tá certo? Então, a primeira estrutura que eu posso destacar para vocês são as microvilosidades intestinais. As microvilosidades são pregueamentos que você encontra no intestino delgado que vão auxiliar exatamente a absorção de nutrientes. Na realidade, ele vai aumentar a absorção desses nutrientes, né? Existem algumas características muito peculiares. Por exemplo, a absorção no nosso corpo, mais precisamente do trato gastrointestinal, ela ocorre da boca até o ânus. Aí você pode me dizer, mas cabeça, na boca ocorre absorção, no ânus ocorre. Na boca ocorre quando uma pessoa, quando um indivíduo que tem algum problema cardíaco, tem angina pectoris, por exemplo, coloca um medicamentozinho debaixo da língua. Ali você tem uma área muito vascularizada que vai propiciar a absorção. O indivíduo fez uma cirurgia. Essa cirurgia, ele precisou retirar parte do intestino. Não é isso? Então ele não pode tomar um medicamento porque ainda existe uma condição inflamatória naquela área. Então é necessário colocar um supositório. O supositório é emoliente. Quando ele é introduzido, esse medicamento ele perde sua consistência e é absorvido pelo ânus. Porém, a área que apresenta a excelência no que se diz respeito à absorção é o intestino delgado. Tranquilo? Beleza? Então, observa que tu tens aí mais algumas características sobre essa estrutura. Imagine que o indivíduo ele tem obesidade mórbida ou supermórbida, né? São aqueles indivíduos que têm 300 quilos, 350, 400 quilos. Uma dieta já não é satisfatória para uma pessoa como essa. Então é necessário fazer uma cirurgia bariátrica, ou diminui a estrutura do estômago, ou retira-se, ou faz uma extirpação de parte do intestino, não é isso? Para diminuir exatamente a condição absortiva desse indivíduo, para diminuir a absorção de nutrientes desse indivíduo, tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês jejum e William, absorção de nutrientes, né? Aqui que eu coloquei para vocês, destaquei aqui de forma bem objetiva. E aqui tu tens a porção, né, apical voltada para dentro do intestino, né? Então aqui são as células que fazem parte do intestino e aqui seria na realidade o lumen intestinal, a área por onde passa o nutriente. Então esse nutriente ele passa e essa estrutura, essa morfologia celular viabiliza exatamente a condição de absorção, tá? Aqui você tem zona de adesão ou banda de adesão. São áreas que vão viabilizar a junção dessas células. Observa bem, gente, que isso é típico de célula epitelial, né? As células epiteliais, elas são justapostas, elas são bem coladinhas. Observe que a própria pele, a primeira camada, a epiderme, ela é avascular e não tem terminações nervosas. A vascularização e a inervação, ela ocorre a partir da derme. Em virtude de que, cabeça, essa condição é tão interessante? Para evitar exatamente processos de contaminação, não é isso? Então, do ponto de vista estrutural e morfológico, as células elas são justapostas, elas são bem coladinhas, elas são bem justas, né? Elas são bem colabadas para evitar exatamente a entrada de micro-organismos, de algum tipo de patógeno, de cistos, de larvas, de fungos, de algum tipo de
de micro-organismos, tá certo? Então, fica abaixo da zona de oclusão, como vocês podem observar aqui comigo, né? Formada por glicoproteínas, que são as caderinas, associadas a filamentos de actina. Então, tu tens aí uma estrutura que está relacionada à junção, tá certo? Falei em junção, falei em células epiteliais. Aí tem uma dica aí para vocês. Nas células nervosas, essas junções, essas condições de promoção, onde o tecido ele promove a, a junção dessas células, não ocorre, porque existe a necessidade desses neurônios eles se apresentarem para a gente mais espaçados, e esse espaçamento, essas fendas que existem entre os neurônios, servem para o desprendimento dos chamados neurotransmissores, não é isso? Então não é muito viável, não foi muito viável do ponto de vista evolutivo você encontrar, ou o corpo ele ter essa característica de formar neurônios colados um ao outro, né? Em virtude exatamente dessa condição do impulso eletroquímico e dos neurotransmissores que são lançados nessas áreas, tá certo? Cabeça da exemplo de neurotransmissores, você tem dopamina, adrenalina, acetilcolina, o GABA, todos esses são neurotransmissores que são lançados nessas áreas, tá certo? Beleza? Isso aí a gente vai ver de forma mais detalhada em sistema nervoso, na parte de fisiologia, tá? Então vê lá, próximo slide, ele mostra pra gente a zona, né, de oclusão ou junção oclusiva, né? Então você tem aqui na parte superior junção íntima da membrana plasmática, formada por 3 fileiras, né, que você encontra aí. A principal proteína são as ocludinas, e ela lembra, na realidade, uma linha de costura, né? Então tu tens uma condição de junção também, é outra estrutura que está relacionada exatamente à junção dessas células epiteliais, tá certo? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, em relação à especialização, nós encontramos aí os chamados desmossomos, né? Então são pontos de junção descontínuos, você tem descontinuidade em relação a esses pontos de junção. Eles são atravessados por moléculas que são chamadas, simplesmente são proteínas, são as chamadas caderinas, e são amarrados às duas células vizinhas. Então é como se você encontrasse aí na realidade linhas formadas por proteínas que vão amarrar e que vão dar esse suporte a esse tipo de célula, tá certo? Então esses são os principais. É interessante que vocês tenham em mente os desmossomos, que são muito abordados para a gente, e outra especialização que a gente comentou logo no início, que são as microvilosidades intestinais, que pode ser chamado simplesmente por borda estriada ou plânula estriada, que nós encontramos aí no intestino delgado, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui. A próxima aula é sobre núcleo, tá certo? Temos já aula sobre núcleo no canal, mas em outro formato. Então, o formato OBS eu vou colocar e deixar bem bonitinho aí para vocês, beleza? Então fica com Deus. Valeu mais uma vez, tudo de bom para todos.